Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero falar sobre o T-Series, o maior canal do mundo, aquele mesmo que ultrapassou o PewDiePie. Pelo menos, por enquanto, ele é o maior canal do mundo. Hoje eu gostaria de comentar sobre a história dessa empresa milionária que tem um monte de crimes e abusos por debaixo dos panos. Como praticamente toda empresa gigante, não é mesmo? Mas já deixa seu like e se inscreve no canal, sério. Se inscreve no canal porque a gente tá no rumo na batalha pra chegar aos 10 mil inscritos. Se inscreve aí, divulga pro amigo. Dito isso, se você estiver preparado, então vem com o Chico. O T-Series é uma gravadora e produtora indiana criada por Gulshan Kumar, onde o pai do Gulshan era um homem de negócios que resolveu abrir uma loja de música que foi herdada pelo Gulshan, e eles focavam bastante em vender música pirateada de grandes artistas. Mas o T-Series só entrou no caminho certo para se tornar a gigante que é hoje, quando eles passaram a se dedicar a produzir músicas religiosas e trilhas sonoras para os filmes de Bollywood. Depois de vários sucessos com trilhas sonoras, o T-Series alcançou um sucesso imparável, alcançando assim a marca de se tornar a maior e mais bem-sucedida gravadora do país no começo da década de 90. Então tudo parecia ótimo, mas, como sempre digo, só parecia. Em agosto de 1997, o dono da empresa foi executado ao sair de um templo por um grupo de assassinos de aluguel, que, fazendo uma breve comparação aqui com o Brasil, eles estão muito relacionados a grupos milicianos e também à máfia dos Estados Unidos. Esse tipo de grupo criminoso tem uma influência absurda na história indiana, sendo extremamente influente desde o século XIX, e mesmo com a tentativa dos colonizadores britânicos de eliminar esses grupos, eles se mantiveram na ativa. Ao ponto, pessoal, deles se tornarem parte da cultura indiana. O efeito cultural mais importante dessas milícias indianas foi o surgimento de Bollywood. A Índia já tinha uma produção cinematográfica razoável, mas nos anos 70 o governo indiano ele resolveu cortar os incentivos e financiamentos aos filmes que eram produzidos no país, porque eles acreditavam que aquilo era um desperdício de dinheiro, ignorando assim que a indústria era extremamente lucrativa e gerava diversos empregos. Isso tá me soando meio familiar, mas deve ser só impressão minha. Mas o que importa para esse vídeo é que depois que o governo indiano ele virou as costas para a indústria cinematográfica do país, essa indústria então precisava encontrar dinheiro de uma outra forma. E a solução que eles encontraram foi a de se envolver com um dos maiores criminosos que existiam na época. E em pouco tempo, a gente passou a ver o surgimento de Bollywood que nós conhecemos hoje em dia, que é a maior indústria de entretenimento da Índia e é extremamente lucrativo, o que tornou os criminosos mais poderosos ainda, e com isso, qualquer um que trabalhava nessa indústria se tornou um possível alvo dos milicianos. E foi isso que aconteceu com Gulshan Kumar e com vários outros produtores e diretores famosos do país. Mas pra mim, pessoal, o que é mais bizarro dessa história toda é que até hoje, pessoal, a morte do Gulshan ainda é um mistério. Nós sabemos que um dos envolvidos foi um homem chamado Abdul Rauf, a mando de um grupo de criminosos conhecidos como a D Company. Só que a partir daí, pessoal, tudo que nós temos são teorias. Algumas pessoas dizem que o Gulshan ele foi executado porque ele estaria financiando alguns filmes de Bollywood, o que o transformou num concorrente direto da D Company, e é por isso que ele foi executado. Outras teorias dizem que a morte dele foi planejada por um compositor chamado Nadeem Saifin, por intrigas pessoais, e quando a polícia foi atrás desse compositor, ele resolveu fugir para a Inglaterra, onde ele vive até hoje. No fim, pessoal, mais de 26 pessoas foram acusadas de terem participado desse crime, e 15 delas estão presas até hoje. E tudo que nós temos em relação à solução desse caso são basicamente teorias. E mesmo assim, tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Atualmente, o dono da empresa é o filho do Gulshan, o Gulshan Kumar. Ô brother, eu juro que eu não tô mais aguentando falar esses nomes, eu tô ficando maluco. Porra, muito difícil falar isso, cara. O Gulshan foi o cara que transformou o T-Series no maior canal de YouTube do mundo, produzindo videoclipes, filmes e algumas coisas bizarras que o canal posta de vez em quando. Só que, pessoal, o período de liderança do Gulshan na empresa tá longe de ser um exemplo a ser seguido. Desde que ele chegou no posto de liderança, ele já foi acusado de assédio por uma atriz ao prometer que ela poderia estar nos 3 filmes da produtora dele, se ela... Vocês já entenderam.
que esse daí não foi o único crime cometido por eles. Em 2018 nós também vemos acusações de sonegação de impostos, o que não surpreende ninguém. Ele foi acusado de comprar propriedades fora do país no nome de funcionários da empresa, desviando assim milhares de dólares que seriam cobrados por impostos, mentindo assim para o governo quanto de fato ele tem de dinheiro. E se isso não tá bom pra você, relaxa. Tem muito mais. O T-Series foi acusado também de um caso de lavagem de dinheiro, que foi descoberto que eles não estavam pagando os royalties das músicas dos artistas que a empresa produzia. Ou seja, uma empresa milionária estava roubando dinheiro dos artistas que ela produzia, o que de fato é extremamente comum na indústria da música. Pessoal, eu acho muito triste uma empresa se tornar o maior canal do YouTube, porque isso, querendo ou não, representa um símbolo. O símbolo de um fim de uma era. O fim da era dos criadores de conteúdo que começaram a fazer vídeos por conta de um hobby. Um hobby que acabou se tornando um trabalho, uma profissão, e vários criadores acabaram também se tornando empresas. Nós vimos a liberdade criativa dos youtubers diminuir cada vez mais ano após ano, para produzir conteúdos cada vez mais rápidos e esquecíveis. Hoje as paixões individuais de cada criador está sendo esmagada para aumentar os lucros dos anunciantes, e cada vez mais a internet parece com a televisão. E isso, pessoal, é bem triste. Independente de gostarmos ou não do PewDiePie, eu acho que a gente tem que lamentar que o rosto do YouTube não é mais uma pessoa, e sim uma empresa. Nesse vídeo eu comentei sobre diversas polêmicas e tretas e casos bizarros envolvendo o T-Series, mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu deixei o pior pro final. Eu queria poder dizer que o pior problema disso tudo é uma empresa só, é o T-Series, mas de fato não é. Isso tudo que aconteceu com o T-Series, isso tudo que acontece com o T-Series, esses crimes todos, não é exceção, pessoal. Isso é a regra. Quase todo o grande estúdio e produtora de Hollywood sofreu acusações gravíssimas de assédio de atores e atrizes, e o cenário não é diferente no Brasil. A evasão fiscal e sonegação de imposto é tão comum entre empresas que isso acaba nem sendo mais chocante. E em relação aos escândalos das lavagens de dinheiro e dos royalties das músicas, eu acabei escondendo uma informação para falar no final. Na mesma acusação que foi feita contra o T-Series, a Sony e a Universal Music também estavam envolvidas em casos parecidos. Sim, duas das maiores produtoras musicais do mundo, infelizmente, passam pelo mesmo problema, cometem os mesmos crimes que o T-Series em relação aos royalties dos seus artistas. Pessoal, antes de fazer esse vídeo eu nunca imaginei que existiria um caso tão bizarro por trás do maior canal do mundo, talvez por causa dessa mutreta toda que eles conseguiram passar. O PewDiePie. Vai saber. Muito obrigado pela sua atenção, deixa nos comentários o que vocês pensam sobre isso, sejam muito bem-vindos a 2022, vamos com tudo, muito obrigado pela sua atenção, mas é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Eu fui! Tchau!